Existe uma técnica que Eckhart Tolle ensinou a apenas algumas pessoas. Uma técnica que ele raramente menciona em público. Quando você descobrir o que é, você vai entender por que tantos guias espirituais guardam isso como um segredo. 2 minutos. É só isso que você precisa. Mas antes de eu te revelar exatamente o que fazer, preciso te contar algo que vai te chocar. A meditação tradicional que todo mundo ensina, ela foi criada para monges que tinham 8 horas por dia para praticar. Não para você. Não para sua vida corrida. Não para sua mente que não para de pensar. E é por isso que você se frustra. É por isso que você senta para meditar e a mente vira um furacão. É por isso que você desiste, achando que não foi feito para isso. Você não está fazendo nada errado. O método é que está errado para você. Imagine sua mente como um rio caudaloso. Uma correnteza forte, com corredeiras violentas, pedras que machucam, água turva onde você não consegue ver o fundo. Essa é sua mente agora, não é? Pensamento após pensamento, preocupação após preocupação, como se não houvesse fim. Todo mundo te diz para lutar contra o rio, para tentar parar as corredeiras, para forçar a água a ficar quieta. Mas Eckhart descobriu algo diferente. Algo que ele aprendeu depois de anos de sofrimento mental extremo. Depois de passar por uma crise tão profunda que quase o destruiu completamente. Ele descobriu que você não precisa parar o rio. Você só precisa saber onde encontrar o espelho. E esse espelho existe em todos nós. Sempre esteve lá. Você apenas não sabia como acessá-lo. Agora me escuta com atenção. Porque o que vou te explicar nos próximos minutos vai mudar tudo. Vai mudar como você vê sua mente, como você lida com a ansiedade, como você experimenta cada momento da sua vida. Você já reparou que existe uma diferença entre você e seus pensamentos? Claro que existe. Quem é que observa quando você pensa "estou pensando demais"? Quem percebe quando você está nervoso? Quem sabe que você está preocupado? Existe algo em você que observa. Algo que está sempre calmo, sempre presente, sempre em paz. Os místicos antigos chamavam isso de observador interno. Os neurocientistas hoje chamam de consciência metacognitiva. Eckhart chama simplesmente de presença. Mas aqui está o segredo que poucos te contam. Essa presença não é algo que você precisa criar. Ela já está aí. Você só precisa aprender a se conectar com ela. E isso leva exatamente 2 minutos. Não 2 meses. Não 2 anos. 2 minutos. Eu sei que pode parecer impossível. Eu sei que sua mente cética está dizendo isso é bobagem. Mas me dá uma chance. Me dá 2 minutos da sua atenção e eu vou te provar que isso funciona. Porque veja só, qual é a diferença entre uma pessoa que medita há 20 anos e você agora? Não é que ela consegue parar os pensamentos. Os pensamentos continuam aparecendo para ela também. A diferença é que ela aprendeu a não se identificar com eles. Ela aprendeu a ser o observador, não o observado. A ser o céu, não as nuvens que passam. Isso acontece no momento em que você percebe uma verdade simples. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. Esta é a técnica. Preste atenção. Primeiro passo: respire normalmente. Não force nada. Apenas respire como você sempre respira. Segundo passo: perceba que você está respirando. Não mude o ritmo. Apenas perceba. Agora vem a parte mágica, a parte que Eckhart descobriu durante sua crise de despertar. Terceiro passo: perceba quem está percebendo que você está respirando. Calma, leia de novo. Perceba quem está percebendo que você está respirando. Isso pode confundir sua mente no começo. Ela vai querer transformar isso em mais um pensamento. Vai querer analisar, categorizar, explicar. Deixe ela fazer isso, mas não se perca nisso. Há você respirando. Há você percebendo que está respirando.
e há você percebendo que está percebendo. Sente a diferença? No primeiro nível, você é o corpo que respira. No segundo nível, você é a mente que observa o corpo. No terceiro nível, você é algo muito mais vasto. Você é a consciência pura que observa até mesmo a mente observadora. É como ter imagens sobrepostas, diferentes níveis de observação. A segunda imagem vê a primeira, mas há algo ainda mais fundamental: a tela onde as duas imagens aparecem. Essa terceira camada, esse é o espelho no meio do rio. É ali que você descobre que nunca foi o rio turbulento. Você sempre foi o espaço silencioso onde o rio aparece. É ali que mora a paz que você busca. É ali que está a calma que você quer. É ali que acontece o milagre que você tem procurado em 1000 técnicas diferentes. Quando você descobre esse observador do observador, algo muda instantaneamente. O rio da mente continua fluindo, mas você não está mais sendo arrastado por ele. Você está na margem, seguro, observando a correnteza passar. Sabe qual é a parte mais incrível? Quanto mais você pratica isso, mais natural fica. Em uma semana, você vai conseguir acessar essa presença em qualquer momento. No trânsito, na reunião estressante, na discussão com quem você ama. Você vai descobrir que existe um refúgio dentro de você que ninguém pode tocar. Um lugar de silêncio que independe do que está acontecendo lá fora. Tem mais. Tem algo que Eckhart descobriu e que vai te surpreender ainda mais. Ele percebeu que quando você se conecta com essa presença, com esse observador silencioso, você não está apenas encontrando paz. Você está encontrando quem você realmente é. Porque todos os problemas da sua vida, todas as ansiedades, todas as preocupações, elas existem apenas na mente discursiva. Na mente que planeja, que se arrepende, que tem medo do futuro. Mas a presença não tem problemas. A presença não se preocupa. A presença simplesmente é, e quando você se conecta com ela, mesmo por 2 minutos, você lembra de algo que havia esquecido. Você lembra que por baixo de toda a agitação, de todo o drama, de toda a confusão mental, existe uma paz profunda que nunca foi perturbada. Essa paz não depende das suas circunstâncias. Não depende dos seus problemas serem resolvidos. Não depende de nada externo. Ela sempre esteve aí. Ela sempre estará aí. Agora eu quero que você entenda algo importante. Essa técnica não é apenas sobre relaxamento. Não é apenas sobre se sentir melhor por alguns minutos. É sobre uma mudança fundamental na forma como você experimenta a vida. Porque quando você descobre que pode acessar essa presença a qualquer momento, você para de ser vítima da sua mente. Você para de ser escravo dos seus pensamentos. Você para de viver no futuro ansioso ou no passado que já passou. Você começa a viver no único momento que realmente existe. Este momento, agora. E neste momento, quando você não está projetando medos no futuro ou carregando dores do passado, a vida se torna diferente, mais viva, mais real, mais intensa. As cores ficam mais vibrantes, os sabores mais profundos, os relacionamentos mais significativos. É como se você tivesse passado a vida toda olhando o mundo através de um vidro embaçado. E de repente, o vidro se torna cristalino. Isso não é metáfora. É exatamente o que acontece quando você para de se perder em pensamentos e começa a viver na atenção plena. Eckhart Tolle chama isso de despertar. Não um despertar religioso ou místico, mas o despertar mais literal possível. Acordar do sonho da mente agitada e descobrir a realidade que sempre esteve aqui. E o mais incrível é que isso não exige nenhuma crença especial. Não exige que você se torne religioso ou espiritual. Não exige que você mude nada em sua vida externa. Exige apenas que você aprenda a encontrar o espelho no meio do rio caudaloso, da correnteza forte da sua mente. 2 minutos é tudo o que você precisa para começar essa jornada de volta para casa.
de volta para quem você realmente é. Mas tem algo mais que preciso te contar. Algo que vai te fazer entender por que essa técnica é tão poderosa. Por que ela funciona onde outras falharam. A neurociência moderna descobriu algo fascinante sobre o cérebro humano. Descobriu que existem duas redes neurais principais que controlam nossa experiência de vida. Uma se chama rede de modo padrão. É a rede que fica ativa quando estamos perdidos em pensamentos, quando estamos no piloto automático, quando a mente está ruminando problemas, fazendo planos, se preocupando. Essa rede inclui o córtex pré-frontal medial, o córtex cingulado posterior e o precúneo. Em palavras simples, são as áreas do cérebro responsáveis por criar sua sensação de eu, por projetar cenários futuros e por reviver memórias do passado. A outra se chama rede atencional. É a rede que fica ativa quando estamos completamente presentes. Quando estamos focados no momento atual, inclui o córtex pré-frontal lateral, o córtex cingulado anterior e áreas sensoriais específicas. E aqui está o que é incrível. Essas duas redes não conseguem funcionar ao mesmo tempo. É fisicamente impossível. Quando uma está ativa, a outra automaticamente se desliga. Os estudos de neuroimagem mostram algo ainda mais impressionante. Pessoas com depressão e ansiedade têm hiperatividade da rede de modo padrão. É como se o cérebro ficasse preso numa roda de hamster mental, girando infinitamente entre passado e futuro. Mas quando você ativa conscientemente a rede atencional, através da técnica do observador, a rede de modo padrão não consegue mais funcionar. Os pensamentos obsessivos literalmente não têm onde se formar no seu cérebro. Quando você está perdido em pensamentos ansiosos, a rede atencional está desligada. Quando você está completamente presente, a rede de modo padrão se desliga automaticamente. Isso a técnica de Eckhart Tolle é tão eficaz. Ela não tenta lutar contra os pensamentos. Ela simplesmente ativa a rede que torna impossível estar perdido neles. É como ter dois botões no seu cérebro, um para o sofrimento mental, outro para a paz. E você pode escolher qual apertar a qualquer momento. O problema é que a maioria das pessoas não sabe que esses botões existem. Passa a vida toda no piloto automático, deixando a rede de modo padrão comandar tudo, criando ansiedade, depressão, estresse crônico. Mas quando você aprende a técnica do observador, você aprende a apertar o botão certo. E isso muda tudo. Porque veja, quantos problemas você tem neste exato momento. Não os problemas que sua mente está projetando para amanhã. Não os problemas que ela está remoendo do passado. Os problemas que existem agora, nesse segundo. Provavelmente nenhum, certo? Nesse momento, sentado aí lendo isso, respirando, com o coração batendo, você está bem. Os problemas existem apenas quando sua mente viaja no tempo. Quando ela vai para o futuro criar cenários de medo. Quando ela volta ao passado reviver dores antigas. Mas no presente, há apenas vida acontecendo. E vida acontecendo não é problema. É simplesmente vida. Quando você se conecta com a presença observadora, você descobre isso. Descobre que debaixo de toda a agitação mental existe uma paz imperturbável. E essa descoberta muda tudo. Agora me deixa te contar sobre Marina, uma executiva de 40 anos que descobriu essa técnica há 6 meses. Ela estava no limite. Crises de ansiedade toda semana. Insônia, medicação para dormir, relacionamento se desfazendo. Marina me escreveu dizendo: eu tentei tudo, terapia, remédios, yoga, meditação guiada. Nada funcionava por mais de alguns dias. Ela me contou que acordava às 3 da manhã com o coração disparado, pensando nos projetos do trabalho. Passava horas no banheiro antes das reuniões importantes, com náusea de ansiedade. Chegava em casa exausta, mas não conseguia relaxar porque a mente continuava processando, planejando, se preocupando.
O marido dela disse que ela havia se tornado uma estranha, sempre distante, sempre perdida em pensamentos, sempre tensa. Os filhos começaram a evitar conversar com ela, porque qualquer pergunta inocente virava motivo de estresse. Então ela aprendeu a técnica do observador. Nos primeiros dias, ela conseguia acessar essa presença por apenas alguns segundos. Mas mesmo esses segundos eram como rajadas de ar fresco numa sala sufocante. Em uma semana, ela conseguia ficar 2 minutos inteiros nesse estado. Em 2 semanas, as crises de ansiedade pararam completamente. Não diminuíram, pararam. Em um mês, ela estava dormindo sem medicação pela primeira vez em 3 anos. Em 3 meses, ela disse uma frase que me arrepiou. Eu descobri que sou indestrutível. Mas o que mais me impressionou foi o que ela disse depois. Eu percebi que sempre tive duas Marinas dentro de mim. A Marina que sofre, que se preocupa, que tem medo. E a Marina que observa tudo isso acontecer. A primeira Marina continuou tendo os mesmos pensamentos de sempre. Mas eu parei de ser ela. Eu virei a segunda Marina, a que observa. Não fisicamente indestrutível, claro, mas psicologicamente, emocionalmente. Ela descobriu que existe algo nela que nenhuma circunstância externa pode abalar. E sabe por que isso aconteceu? Porque quando você se conecta com a presença observadora, você percebe algo revolucionário. Você não é suas emoções. Você é quem observa as emoções. A ansiedade aparece? Você observa ela aparecer. A tristeza chega? Você observa ela chegar. A raiva surge? Você observa ela surgir. E quando você é o observada, tudo muda. As emoções param de te controlar. Elas se tornam como nuvens no céu da sua consciência. Aparecem, ficam um tempo e vão embora naturalmente. Você não precisa lutar contra elas, não precisa reprimi-las, não precisa fingir que não existem. Você simplesmente observa, com a mesma tranquilidade de quem observa a chuva caindo lá fora. Mas tem mais. Algo ainda mais profundo acontece quando você pratica isso consistentemente. Você começa a perceber que não existe passado e futuro. Existe apenas uma sucessão infinita de presentes. Cada presente é uma oportunidade de escolher. Vou me identificar com os pensamentos ou vou permanecer como observador? Cada momento é uma porta para a paz ou uma porta para o sofrimento. E você tem a chave. Eckhart Tolle descobriu isso de uma forma dramática. Ele conta que passou anos mergulhado numa depressão profunda. Acordava toda manhã com peso no peito, uma angústia sem nome, uma sensação de que algo estava fundamentalmente errado com a vida. Como carregar uma pedra invisível 24 horas por dia. Uma pedra feita de ansiedade, medo, inadequação. Ele não conseguia se relacionar normalmente com as pessoas. Não conseguia sentir prazer em nada. Como se existisse uma barreira de vidro entre ele e a vida. Os pensamentos eram implacáveis. Uma cascata interminável de julgamentos, preocupações, análises. Sou assim. O que há de errado comigo? Como as outras pessoas conseguem viver normalmente? Uma noite, aos 29 anos, a dor se tornou insuportável. Ele estava sozinho no seu apartamento em Londres. A sensação de desespero era tão intensa que ele pensou: eu não aguento mais viver comigo mesmo. Então algo extraordinário aconteceu. Algo que mudou não apenas a vida dele, mas a compreensão moderna sobre consciência e sofrimento. Ele percebeu: espera, se eu não aguento viver comigo mesmo, então existe eu e existe mim mesmo. Se são duas coisas diferentes, quem sou eu? Quem é esse mim mesmo com quem não aguento viver? Nesse momento, pela primeira vez na vida, ele descobriu a separação. Ele descobriu que existe o Eckhart pensador, cheio de problemas e angústia. Existe o Eckhart observador, eternamente em paz. Ele descreveu o que aconteceu a seguir como se um véu tivesse sido removido.
Como se ele tivesse passado a vida inteira num quarto escuro e alguém tivesse acendido a luz. E quando ele se identificou com o observador, o sofrimento simplesmente desapareceu. Não gradualmente, instantaneamente. Como se o interruptor tivesse sido desligado. Porque o sofrimento só existe quando você se identifica com os pensamentos e emoções. Quando você percebe que você é quem observa, não o que é observado. O sofrimento perde completamente o poder sobre você. Agora eu sei que pode parecer simples demais. Sua mente cética deve estar dizendo: se fosse tão fácil assim, todo mundo já teria descoberto. Mas aqui está a questão. Não é que seja difícil, é que é sutil. É tão óbvio que passa despercebido. É como procurar os óculos que estão na sua cabeça. A presença observadora sempre esteve aí, desde que você nasceu, desde que ganhou consciência. Ela é o que há de mais natural em você. O problema é que fomos condicionados a dar atenção apenas ao conteúdo da consciência. Os pensamentos, as emoções, as sensações. Ninguém nos ensinou a dar atenção à própria consciência. É como se passássemos a vida toda olhando para a tela do cinema, completamente absortos no filme, e nunca percebêssemos que existe uma tela ali. Uma tela imaculada onde todos os filmes aparecem e desaparecem, mas que nunca é afetada por nenhum deles. Você é a tela. Os pensamentos e emoções são o filme. E quando você percebe isso, quando você realmente percebe isso, a vida se torna um jogo completamente diferente. Pare um momento. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Sinta seu corpo onde ele está apoiado. Ouça os sons ao seu redor. Agora perceba. Quem está percebendo tudo isso? Quem está ciente de que você está ciente? Essa é a porta. Essa é a entrada para o que Eckhart Tolle chama de now, o momento presente consciente. E no now não existem problemas. Existem apenas situações que requerem ação ou aceitação. Mas problemas, no sentido de dramas mentais que causam sofrimento, só existem quando a mente viaja no tempo. Imagine que você pudesse viver sempre no now. Imagine como seria acordar toda manhã sem aquela ansiedade do dia que está por vir. Como seria ir dormir toda noite sem remoer os erros do dia? Como seria estar em cada conversa completamente presente, ouvindo de verdade, conectado de verdade? Isso não é fantasia. É possível. E você pode começar agora. Porque aqui está o segredo final que poucos te contam. Essa técnica não é apenas para momentos de meditação. É para ser usada na vida real, no trânsito, no trabalho, nas discussões, nos momentos de dor. Cada vez que você percebe que está perdido em pensamentos, você tem uma oportunidade de ouro, uma oportunidade de voltar para casa, para o observador silencioso. E cada vez que você faz isso, você fortalece esse músculo da presença, como ir na academia. No começo é difícil, mas cada repetição te deixa mais forte. Em algumas semanas, você vai descobrir que consegue acessar essa paz instantaneamente. Em qualquer situação, por mais caótica que seja, você vai descobrir que carrega dentro de você um refúgio que ninguém pode tocar. Uma fonte de serenidade que não depende de nada externo. E isso é liberdade real. Não a liberdade de ter o que você quer, a liberdade de não precisar que as coisas sejam diferentes do que são para você estar em paz. Agora, vou te dar um exercício prático para os próximos 7 dias. Um exercício que vai te provar que isso funciona. Toda manhã, assim que acordar, antes de pegar o celular, antes de começar a pensar no dia, pratique por 2 minutos. Sente na cama mesmo. Não precisa de posição especial. Respire normalmente. Não force o ritmo. Não tente respirar profundamente. Apenas respire como você respira naturalmente. Primeiro minuto. Perceba que você está respirando. Sinta o ar entrando pelas narinas. Sinta os pulmões se expandindo. Sinta a pausa natural entre inspiração e expiração. Se a mente disparar pensamentos sobre o dia,
Apenas note pensamentos aparecendo e volte para a respiração. Segundo minuto. Agora vem a parte crucial. Perceba quem está percebendo que você está respirando. Não tente encontrar uma resposta com a mente. Não é um exercício intelectual. É um exercício de reconhecimento. Como reconhecer um rosto familiar numa multidão? Toda noite, antes de dormir, repita o mesmo processo. Mas à noite, adicione uma pergunta. Quem viveu este dia? Quem experimentou todas essas experiências? Deixe a pergunta ecoar, sem buscar resposta mental. E durante o dia, sempre que lembrar, sempre que perceber que está perdido em pensamentos obsessivos, faça a pergunta mágica. Quem está percebendo este pensamento? Quem está sentindo esta emoção? Não precisa parar o que está fazendo. Pode ser no elevador, no trânsito, na fila do banco. A pergunta funciona como um ímã, te puxando de volta para a atenção plena, para a presença observadora. Nos primeiros dias, você vai conseguir apenas vislumbres, segundos de clareza, entre horas de agitação mental. É normal. Continue praticando. Em uma semana, você vai notar mudanças. Mudanças sutis no começo, mas mudanças reais. Você vai perceber que reage menos às provocações, que se preocupa menos com coisas que não pode controlar, que aproveita mais os pequenos momentos de beleza, que sempre estiveram aí, mas que você não via, porque estava perdido em pensamentos. Mas tem algo ainda mais importante. Você vai perceber que há uma diferença fundamental entre estar vivo e estar acordado para a vida. Estar vivo é o que você sempre fez. Comer, dormir, trabalhar, se relacionar, resolver problemas, buscar prazeres, estar acordado para a vida. É perceber a milagrosa natureza de cada momento. É sentir a textura da vida acontecendo. É estar presente para o extraordinário disfarçado de ordinário. E essa é a verdadeira promessa desta técnica. Não apenas menos sofrimento, não apenas mais paz, mas mais vida, mais realidade, mais conexão com o mistério incrível de estar consciente no universo consciente. Eckhart Tolle diz uma frase que resume tudo. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. E você só pode experimentar a realidade no presente. No passado você tem apenas memórias. No futuro você tem apenas projeções. Mas a vida acontece agora. E neste agora, quando você está completamente presente, você descobre algo surpreendente. Você descobre que a vida é infinitamente mais rica, mais colorida, mais viva do que sua mente jamais imaginou. Porque a mente só conhece conceitos, categorias, julgamentos. Mas a vida é muito mais sutil que qualquer conceito, muito mais misteriosa que qualquer categoria, muito mais bela que qualquer julgamento. Quando você sai da prisão dos pensamentos e entra na liberdade da presença, você descobre que sempre esteve vivendo em preto e branco. E de repente, o mundo explode em cores que você nem sabia que existiam. Isso é o despertar, não algo místico ou sobrenatural. Simplesmente acordar do sonho da mente e descobrir a realidade que sempre esteve aqui. E tudo isso começa com 2 minutos. 2 minutos para descobrir quem você realmente é, por baixo de todos os pensamentos, todas as emoções, todas as histórias que conta sobre si mesmo. 2 minutos para encontrar o espelho imperturbável no meio do rio caudaloso da mente, no meio da correnteza forte. 2 minutos para voltar para casa, para voltar para você. Porque no final das contas, toda busca espiritual, toda terapia, toda técnica de autoajuda está procurando a mesma coisa. Um caminho de volta para quem você realmente é. E quem você realmente é sempre esteve aqui. Sempre esteve esperando.
silencioso, paciente, esperando você parar de procurar lá fora o que sempre esteve aqui dentro, esperando você descobrir que a paz que busca não está no fim da jornada. É o que sempre foi, é o que sempre será, é o que é agora. Você só precisa lembrar, e isso leva exatamente 2 minutos.